O masculino na mulher e a relação com o pai. O que isso reflete na tua vida? Hoje a gente vai falar sobre isso, esse assunto que é tão importante. Hoje as mulheres estão com muita energia masculina, problemas com o próprio feminino, e hoje vai ter um convidado super especial, Paulo Pimon, que a gente vai abordar esse assunto. Ele é especialista aí em masculino, ele ajuda a desenvolver o masculino nos homens, né? Ele tem muitos projetos em relação a isso, o homem inteiro, e vários outros, e vai ser muito incrível. Vocês já podem compartilhar aqui com todo mundo que precisa, porque todo mundo precisa desse assunto. Vamos esperar o Instagram avisar aí para as pessoas. E aí, minha gente, de onde vocês estão? De onde vocês falam aí? Me contem. Enquanto o pessoal vai entrando, enquanto o Paulo vai entrando, me contem aí se são seguidores novos, ou já tá aqui há muito tempo. Faz tempo que eu não faço uma live aqui. De onde vocês são? Paraná. Val, querida, tô pra te chamar pra ver como é que tu tá. Depois me mande notícias. Notei no meu celular ontem. Chamar a Clau. Linda, do Rio. Do Rio também estou no Rio. Gente, peguei um torrão hoje na praia. Oi, Cris, boa noite. Oi, Paulo, querido. Vamos lá. Deixa eu aceitar ele aqui pra gente começar. Pelotas, gaúcha. Olá, olá! Oi, Paulo, querido. Quanto tempo, mocinho? Ai, Pois é, mocinho, pô. hã? Mocinho é bom, hein? 47 anos na cara já. Tá É uma ótimo. forma carinhosa. Saudade de ti. Aqui, Pegar, na minha casa. Ai, que bom. pegar um torrão aí, então é. Não é, hoje fiquei lá, tava um ventinho, aí parece que não, né, não tava assim calor quando vê. Jesus. Mas enfim. É, que delícia, que delícia. Que bom que você foi pra praia. Eu tô aqui trabalhando o dia inteiro hoje. Ah, eu achei que estava viajando também. Eu ainda pensei, gente, eu tinha esquecido que era feriado hoje. Aí o seu Paulo deve estar lá viajando. Não, não, pra mim, empresário não tem feriado. Eu nem sei, eu só sei assim, um dia antes, 2 dias antes que as pessoas começam a falar, porque eu também não me ligo nessas datas. É verdade, verdade. Eu, eu, eu tô trabalhando o dia todo aqui, muita coisa para fazer. Eu venho de um final de semana com 150 homens. Eu E vi, que legal, né? eu até fui, descansei um pouco. A gente pegou um chalé, eu e a Nicole, aqui perto, aqui na ilha mesmo. Era isso que eu achei que você estava ainda viajando, não vi que. Não, mas foi aqui perto, aqui dentro da ilha tem o espaço Greenhouse, muito gostoso lá, pertinho de casa, inclusive. Ai, Mas dar uma fugida de casa ajuda, né, a gente a obrigada, né? pensar um pouco. Então, hoje a gente vai. O Paulo, né? Já falou um pouquinho aqui que tu é especialista aí no. Ah, eu ia botar o microfone. Deixa eu botar, porque eu acho que fica melhor depois. Eu tô ouvindo muito bem, tá? Né? Qualquer coisa eu te. Acho que na gravação. Vamos lá. Se apresenta, Paulo, mais fácil tu falar de ti. Tá, Então, olá, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Pimon. Eu sou psicólogo de formação e comecei desde muito cedo na minha profissão a me especializar no trabalho com homens e o desenvolvimento masculino, né? Eu escrevi um livro que lancei no ano passado, chamado O Homem Inteiro, um manual para maturidade masculina. Aqui
eu falo sobre todo o desenvolvimento de maturidade de um homem, todas as etapas que um homem atravessa para desenvolver a sua força masculina, né? Mas que também é um processo que as mulheres passam, né? De maneiras específicas, um pouco diferente, porque no final das contas o masculino dentro do homem e da mulher é responsável pelo nosso desenvolvimento de maturidade, né? Se a gente não se conecta com o masculino, tanto o homem como a mulher, se a gente não conecta e desenvolve o masculino, a gente fica, a gente pode envelhecer, mas permanece ingênuo, passivo e não desenvolve, digamos assim, a astúcia na vida, sabe? Aquela percepção de que sim, existem pessoas boas e pessoas más, sabe? A mulher, por exemplo, que não tem um masculino forte ou desenvolvido, ela é presa fácil para homens maus, digamos assim, né? Que gente má existe em tudo quanto é lugar. Mas a pessoa ingênua que não desenvolveu um bom masculino, ela, sabe, essa ingenuidade da mulher ou do homem também, acredita no fundo que porque é uma pessoa boa e tem a intenção de fazer o bem para os outros também vão ser bons e têm a intenção de fazer o bem para ele. Enquanto que a vida não é bem assim, a gente sabe disso, né? Para encarar a fase adulta de verdade, a gente precisa de um masculino forte, tanto dentro do homem como dentro da mulher, né? Só que, claro, dentro do homem, o homem tem um potencial de desenvolvimento do masculino muito maior que a mulher. Então, a mulher precisa de um masculino saudável, mas nunca será tão forte quanto o de um homem. Assim como o homem também tem características femininas, né? Um homem pode ser amoroso, acolhedor, gentil, né? Afetuoso, mas ele nunca vai ter o potencial que a mulher tem nessas suas características femininas, não E é? muita gente confunde, né, Paulo? Fala, ai, ele é muito sem tipo, preguiçoso, não sei o quê, ele é muito feminino. Da onde que as pessoas tiraram essa informação? Como se o feminino no homem deixa ele passivo, deixa ele bobão, banana, né? Não, e aí a gente. Isso é uma coisa que está extremamente divulgado hoje, né, Luciana? E que eu tento bater, de vez em quando estou batendo nessa ideia de que as pessoas dizem que hoje as polaridades estão invertidas, que o homem está masculino, desculpa, que a mulher está feminina e o homem. Desculpa, Índia, que a mulher está masculina e o homem está feminino, mas não, a mulher está masculina é verdade. Mas não é verdade que o homem está feminino, o homem está apenas na verdade, com um masculino fraco. Então parece que ele tem mais características femininas, mas não é. Ele não é realmente sensível. Sensível, fragilidade e sensibilidade são coisas completamente diferentes. Paulo, eu acho que é num lugar infantilizado que ele tá. Não é que falta do. Não é que ele tá no feminino, ele está infantil ainda, né? De não fazer, de esperar, de que as coisas que a criança faz, né? De esperar a mãe, de esperar os outros. Então, não. Agora, assim, a preguiça, essas coisas tudo ao feminino, eu falo, gente, mas da onde que o feminino é passivo de não ação, de não fazer, né? Não... As pessoas têm uma. E é interessante que até as mulheres falando isso do feminino, né? É porque realmente não tem ideia do que são de verdade essas polaridades. Eu entendo que o homem parece feminino, mas não é. Falta uma profundidade maior. Como eu estava falando, são duas coisas diferentes: sensibilidade e fragilidade. Sensibilidade é eu ter uma percepção aguçada sobre o que eu estou sentindo, uma conexão forte com as minhas emoções, sensações e intuição. Isso é sensibilidade, isso é do feminino. Agora, fragilidade é se ofender fácil, né?
fragilidade é reagir muitas vezes com violência a uma fala, sabe? A uma reação precipitada. Isso é fragilidade, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sensibilidade é do feminino. Fragilidade é a da criança, infantil, a pessoa infantilizada. Imatura, né? Imatura, leva tudo para si, como, né? Faz uma tempestade ali, exatamente porque também não sabe sentir, né? Então, se souber, se... E existem muitas mulheres nesse lugar infantilizado também, né, Lu? Que se ofende fácil, que se machuca fácil. A mulher precisa de um masculino saudável também para encarar o mundo, né? Para encarar Eu as... atendi essa semana uma pessoa, depois até no final quero perguntar um negócio para ti, quando a gente trazer algumas questões ali que eu trouxe de pergunta, que ela emprestou o nome dela 2 vezes para as pessoas que estavam no Serasa. Eu falei, como que... Uma é para comadre e a outra foi para o pai. E aí nenhum dos dois pagou. Não. E aí o nome dela ficou sujo também. Não, ela tá pagando, né? Ah, tá. Ela tá pagando. Aí eu falei, cada parcela que tu pagar, tu vai falar, esse é o preço do meu aprendizado. Esse é o preço da minha ingenuidade. Toda parcela que tu pagar, tu vai falar isso. Boa, boa, boa. É o preço que eu pago por escolher continuar criança, né? Porque a criança ela busca sempre a inocência, né? Eu tenho 2 filhos. Aí agora eles já estão crescendo já, né? O Theo tá com 15, a Nina tá com 10. Mas, cara, que é uma característica da infância. Tu tem irmãos também, Lu, não? Uma irmã. Uma irmã, né? E aí a gente. Eu lá sou o quarto de 5 filhos na minha família de origem, né? Uma característica da infância é a culpa é dele, foi ele que começou, né? É aquela coisa toda de terceirizar a responsabilidade. Isso é a característica da infância, de não assumir a sua responsabilidade, o seu lugar, a sua parcela, né? E aí a gente vê as pessoas fazendo isso. Hoje a gente vive numa sociedade infantilizada. As pessoas estão sempre culpando, ou é o Lula, ou é o Bolsonaro, ou é a criminalidade, a operação, é os policiais do Rio, né, a criminalidade, é isso e aquilo, tá tudo fora, né, Lu? Não tem. Peraí, quem sou eu e qual é a minha responsabilidade aqui nisso tudo? Eu digo que eu vim para o Rio aprender a ser menos pequena, porque eu era muito nesse lugar. E claro que eu vim, né? Também saí da casa dos meus pais, fiz esse movimento onde tu já amadurece mais, um pouco mais. Mas aqui eu aprendi muito. E eu levei muita bronca do meu advogado aqui, que eu fui roubada, e de vez em quando eu falava com ele, eu falava, mas não devia ser assim. Ele, mas é assim. O mundo é assim. Que mundo é esse do país da maravilha que tu vive? Não é assim que funciona. Olha, eu levei muita bronca dele pra, tipo... Que bom, E a assim, gente precisa. a milícia paga lá, tu acha que devia pagar? Não tem que pagar, mas é assim que funciona. A mulher que não tem um masculino forte, ela é facilmente enganada, né? Ela é boazinha demais. Porque eu costumo dizer, já que o tema dessa live é o masculino na mulher, né? Eu costumo dizer que o primeiro sinal de um masculino saudável é a sua capacidade de dizer não. Se você tem dificuldade de dizer não, significa que te falta força masculina. O não é eu estou colocando um limite. Eu estou impondo um limite, né? Para as demandas dos outros sobre mim, né? Então eu coloco um limite saudável, só que saber dizer não, Luciana, faz com que a gente não seja sempre agradável para todo mundo, né? Requer que alguma requer sustentar. Eu digo que ali no meu frescobol tem muitas pessoas, 60 pessoas no grupo, então, e tem muita gente querendo. Eu até o meu problema é limite demais, eu até tenho um pouco. E as pessoas que têm menos afeto ali por mim são as folgadas, elas passam
porque eu tenho isso. Só que eu preciso bancar isso. Eu sei que nem todo mundo gosta de mim. Eu lido bem com isso, mas tem gente que não lida. Não. Tem gente, muita gente não lida, né? Ai, não, mas aí o fulano vai falar, tá, tipo, paciência, eu também não quero que ele se aproxime, então tá tudo certo, né? As pessoas querem que o outro goste, ela nem gosta do outro porque o outro é fulano, mas ela precisa ser amada por ele, ela precisa se sentir amada, né? Então as pessoas têm essa necessidade. Então E a sustentar, raiz, não, as pessoas, nem todo mundo gosta de mim, não é tão simples. e a raiz disso, Lu, tá lá atrás, né? Muitos de nós crescemos numa família confusa e cheia de conflitos. Então, quando a gente cresce numa família cheia de conflitos, é quase como se a gente tivesse uma consciência, sabe, Lu, que diz assim, ó, eu não vou causar mais problema. E aí a gente aprende a, a reprimir todas as nossas opiniões, as nossas vontades, nossos desejos, sabe? E a gente vai perdendo contato com a nossa própria alma. Chega no nosso, lá na frente, quando a gente vai fazer terapia, os nossos processos, aí esses desejos, necessidades começam a gente começa a entrar de novo em contato com isso. E aí a gente começa a dizer, opa, peraí, aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero são válidos, né? Eu tenho valor aqui para ser respeitado. Então a gente começa a impor esses limites e nem sempre as pessoas vão gostar. No final das contas, está cada um tentando defender o seu próprio espaço, né? Defender seu próprio espaço e isso é especialmente desafiador dentro de um relacionamento amoroso, né? Quando a gente tem uma relação de amor com alguém, é muito difícil a gente estabelecer esses limites. A gente muitas vezes acaba cedendo porque existe aquela parte dentro de nós ainda que diz que evita os conflitos, que diz não vou causar problema, né? Melhor eu ficar quieto, porque se eu falar o que eu estou pensando, vai dar briga, a gente vai discutir, não sei o quê. Aí as pessoas, daí a gente vai voltando, vai reprimindo, vai voltando para aquela criança de 5 anos que cresceu numa família turbulenta e que tomou a decisão de não ser mais um peso para os pais. E aí, tu falando isso, eu lembrei, eu tava saindo com uma pessoa um tempo atrás, né? E agora, tipo, cada vez que eu vejo algo que eu não posso passar por cima de mim, eu não consigo mais não falar. Tipo, eu me sinto muito me desrespeitando, né? Essa questão de se posicionar. E aí eu via que eu tava com dificuldade, tipo assim, eu queria falar, mas tinha coisa que eu travava, eu ficava meio gaga, né? Tipo aquela coisa. Aí teve um dia que eu escrevi um texto e pensei, eu vou ler o texto. Paula, minha voz não saía. Eu lia, embargada. Aí eu fico pensando, gente, eu que tô trabalhada nisso, sabendo, me respeitando, já é difícil. Pensa as pessoas que estão, tipo assim. Totalmente sem consciência. Às vezes, gente, eu tô tão alinhada com isso. A minha voz quase não saía, mas eu li até o final. Tipo, consegui me manter ali. Mas É, o desafio que foi de conseguir expor exatamente, né? Então, o quanto é desafiador esse lugar mesmo, né? A gente que já está tão se colocando cada vez mais ali, imagina para quem ainda está muito nesse lugar ainda de querer agradar. é. Então, esse desejo de agradar é o desejo da criança ainda que aprendeu esse padrão de relacionamento crescendo numa família turbulenta né, turbulenta e confusa. Às vezes não é uma família de muitos conflitos, às vezes é, por exemplo, a gente está falando aqui daquele fenômeno que nós chamamos de codependência, né? Que é, às vezes, por exemplo, uma pessoa cresceu numa família onde tinha alguém que era doente, né? Ou algum tipo de adicção, né? Então, de alguma forma, a criança ela tenta assumir a responsabilidade por aquilo, e a responsabilidade que a criança pode assumir é simplesmente de o tentar dar o menos trabalho possível e ser o mais agradável possível, e carrega isso para a vida adulta como um lema, digamos assim, tá?
A gente já falou um pouco disso, mas só para deixar bem claro que eu botei um ponto aqui. Quais as características do masculino e como isso influencia na vida da mulher, tanto em relacionamento como profissional? Para ficar assim mais claro para quem está aí. Repete, desculpa. Quais essas características do masculino e como que influencia na vida da mulher no profissional e nos relacionamentos, principalmente, que são os dois tópicos principais aí, né? Tipo, no profissional, às vezes, falta do posicionamento ali, né? No relacionamento, isso que a gente está falando aqui também. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente já falou é isso, né? A dificuldade de dizer não e de dar limites. Ficar a falta do masculino na mulher, no homem também, mas na mulher, é essa dificuldade de dizer não e estabelecer limites. Então, eu vou cedendo às demandas externas, cedendo aquilo que querem de mim e vou perdendo contato com aquilo que eu, com as minhas próprias necessidades e desejos, né? Ao longo do tempo, eu vou tendo dificuldade de estabelecer limites. Mas o segundo aspecto do masculino saudável é justamente a exposição, né? Ou seja, aquela coragem, a coragem necessária para expor e validar o seu próprio valor, digamos assim. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem um masculino saudável não consegue cobrar pelo seu serviço, né? Porque ir lá e cobrar significa dizer, olha, o meu valor profissional, o valor da minha hora é essa. Sustentar aquilo, sabe? Sustentar o valor. E aí a pessoa fica sempre dando descontos, sempre, sabe, aceitando trabalhar por menos, fazendo, por exemplo, fazendo. Quantas mulheres eu já encontrei pelo caminho que suportam, sabe, tá dentro de um mundo corporativo onde ela diz, tipo, ela tem um cargo de assistente, mas faz o trabalho de um analista ou de um especialista, sabe? E aí sustenta ficar naquele lugar ali, entende, suportando aquele lugar porque tem a dificuldade de se expor e ir lá e dizer, olha só, eu estou fazendo isso, isso e isso faz parte desse campo, eu estou trazendo essa e essa benefício para a empresa na qual eu estou trabalhando e eu quero uma compensação equivalente àquilo que eu estou entregando, né? Então, conseguir expressar aquilo que você tem de valor e não, eu não estou falando de buscar reconhecimento, tá? Dos outros. Quer dizer, Reconhecimento não se busca no trabalho, né? o reconhecimento do adulto é Pix na conta, né? Então, isso é o reconhecimento de verdade. Até ouvi uma pessoa falando um dia, ou você trabalha por reconhecimento ou você trabalha por dinheiro. Não tem como trabalhar para as duas coisas, né? Se você quer reconhecimento, você acaba não sendo remunerado de acordo, porque o reconhecimento do adulto é dinheiro na conta, sabe? Se você busca isso, você ainda está naquela criança que a gente estava falando antes, essa criança querendo ser agradável para todo mundo. E aí você fica esperando que o teu chefe te dê um aumento. Você fica esperando que o seu cliente pague, deposite na sua conta. Você fica esperando que as pessoas te valorizem, né? Colocar isso para fora, né? É uma força masculina. O masculino é para fora, é eu expressar, né? Enquanto, por exemplo, o feminino é sentir as suas próprias emoções, o masculino é expressar as suas emoções. É por isso que tem aquele engano a respeito de, né, homem não chora. Peraí, homem não faz mimimi, né? Não fica se lamentando, mas o homem expressa suas emoções com clareza e direção, E né? busca a solução mais fácil, né? Isso envolve derramar lágrimas, a gente derrama, porque a gente está expressando a emoção de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquela situação. Agora, aquele cara que fica chorando e não age é uma criança.
né? Então, a expressão das emoções é algo masculino, o sentir as emoções é algo feminino, porque acontece no interior, é dentro de nós, certo? Aquilo que é dentro de nós é do feminino. Aquilo que é fora é do nosso masculino. Então, aqui dentro eu tenho toda a criatividade do mundo. Eu tenho milhões de ideias de como fazer cursos, grupos e projetos e tal, e nada sai de dentro da minha cabeça. Não vai para o concreto, porque para ir para o concreto, para ir para a ação, para executar algo, eu preciso do masculino. Né? Então, é por aí. A mulher que não tem um masculino saudável, ela. Sabe o que acontece? Se ela não tem um masculino saudável, ela pode ter um masculino todo enlouquecido também. Ela faz, abraça o mundo, né? Faz tudo pelos outros, mas nada por ela. Então, é um masculino apenas um masculino distorcido. Essas mulheres masculinas que a gente chama, né? Ah, as mulheres estão muito masculinas. As mulheres estão com o masculino enlouquecido, eu digo. Esse masculino para fora, sabe? De eu faço tudo pelo meu filho, eu faço tudo pelo meu marido, eu faço tudo pelo meu chefe, pelo meu colega, pela minha tia, pela minha prima, sabe? Eu sei o que todo mundo devia fazer e eu faço pelos outros, se me pedir eu faço, né? Então eu tô no fazer, no agir masculino, mas nada para mim. Tanto que a minha logo do portal, né? Do portal da Mulher Abundante Feminina, é uma mulher com as setas para ela. Eu sempre falo muito isso. É as setas voltadas para mim. A gente tem que voltar as nossas setas pra gente. Primeiro a gente, que a gente, né? A gente se priorizar. Então, eu uso muito essa abordagem das setas, tanto que a logo é um monte de seta e uma mulher no meio, porque é esse o objetivo, né? A gente voltar para. Eu tenho um lema de vida que vai virar o título do meu próximo livro, é inspirar é melhor do que ajudar. Sabe, se eu faço isso que tu está dizendo, se eu realmente vivo uma vida abundante de valorizar e proteger aquilo que é minhas necessidades e meus desejos, eu estou sempre florescendo e me desenvolvendo. E assim eu sirvo de referência para as pessoas que transitam ao meu redor. Ao invés de ir lá e ajudar alguém, eu sirvo de inspiração para essa pessoa também buscar aquilo que eu estou buscando e fazer por ela aquilo que eu fiz por mim. Então a minha vida acaba sendo um transbordo, ao invés de ficar tentando ajudar todo mundo, que apenas esgota com o meu masculino, né? E muitas mulheres hoje estão esgotadas, né, Lu? Por um lado, falta feminino e elas estão masculinizadas, mas masculinizadas nesse sentido, sabe? Não com masculino saudável também. É com masculino distorcido. Outro dia eu até abri uma caixinha. Qual conselho você daria para os seus pais? Eu acabei não dando continuidade, mas a resposta era, o que eu ia botar era, faça esse conselho na sua vida. Porque a pessoa quer que os pais, eu digo, o meu pai fez uma cirurgia lá de ponte safena, sei lá o que lá, que estava todo entupido. Eu falo, em vez de mandar o meu pai se exercitar, eu vou para academia. Em vez de mandar o meu pai comer melhor, eu me alimento melhor. Né? Então as pessoas querem que o outro faça, mas nem elas fazem o que elas querem que o outro faça. Então pega o conselho e aplica na tua vida. Que aí ninguém quer, né? Aí ninguém quer. Ninguém quer. É melhor falar, dizer para o outro o que ele deve fazer, né? É melhor querer que o filho mude. Ah, mas eu quero que a minha relação com o meu filho melhore. Tá, tu quer melhorar com a tua mãe? Aí tu não quer, né? Que aí toca nas tuas feridas. Tu quer que o outro faça porque é mais fácil. É. Né? Quer ver um sinal, né, de que as mulheres estão com o masculino enlouquecido, assim, distorcido, é essa coisa de que ela tem uma opinião pronta na ponta da língua para tudo, cara. Para tudo, sabe? E aí ela acaba justamente vivendo a única forma de encontrar algum tipo de valor na vida é o quanto eu sou útil na vida dos outros. Aí, se
se o meu valor está na minha utilidade, eu fico querendo corrigir, ajudar e carregar os outros nas costas, né? Porque eu não encontro valor em quem eu sou, só naquilo que eu faço pelos outros. E se o meu valor está naquilo que eu faço pelos outros, você não é muito diferente dessa xícara. Essa xícara aqui, ela é um objeto utilizado por mim para beber uma água, um café, um chá, seja lá o que for. Então você é apenas um objeto. Você não é um ser humano com valor próprio. Entende? Eu chamo isso a pirâmide do indivíduo, né? Que eu aprendi com esse nome. Que é a identidade, a capacidade, que é o fazer, e o merecimento, que é o ter, né? Tem pessoas que se sentem amadas pelo que elas têm, o poder, aí vem uma troca de rosto, troca de não sei o quê, porque elas se sentem amadas pelo que tem, né? Às vezes é um corpo, aí tem gente que é amada pelo que faz, e tem gente que é amada pelo que é. E esse é o objetivo, que é a nossa identidade, né? Então, meu trabalho está muito desenvolver a identidade, porque senão, se a pessoa é amada pelo que ela faz, né? Ou pelo que ela tem, pior ainda, né? E aí ela dedica toda a energia dela para o outro e não sobra nada para ela mesma. Daí ela adoece, né? Adoece, fica esgotada e tal, morre cedo, né? Então, Saúde, né? Que aí tudo isso vai refletindo, né? Principalmente nas mulheres ali, problemas nos órgãos femininos, né? Endometriose, e mão. atrofia, né? O seu feminino está atrofiado porque ela está sempre se doando para os outros. Ah, mas como a Juliane colocou aqui, né? Ah, mas eu preciso que o outro esteja bem para que eu esteja bem. Eu nem tinha lido esse. Isso aí, ó, isso aí, Juliane, isso aí é um, sabe? É interessante como as pessoas se doam tanto para os outros que não percebe que essa doação, no fim das contas, é um egoísmo gigante. Mais egoísta é a pessoa que vive ajudando os outros para se sentir bem. Eu preciso ajudar as outras pessoas para me sentir uma pessoa boa. Então eu não estou fazendo para o outro de verdade. Eu estou fazendo para me sentir bem. Esse é o maior egoísta. O maior egoísta é aquele que vive ajudando os outros para se sentir bem. Né? E aí tem gente, Lu, que vai lá e diz assim: ah, tu tá em mal, tu tá em. E ainda Oi? é a manipulação ainda, né? Manipulação. Aí tem gente que diz: ah, tu tá mal, tá com depressão, tá triste, vai visitar o hospital de câncer, o hospital infantil de câncer e tal, vai ajudar alguém. Aí você vai se sentir útil, vai se sentir melhor. Isso é a coisa mais idiota que eu penso na vida, sabe? Porque aí você tá usando aquelas crianças com câncer para se sentir melhor a seu respeito? Entende que contradição gigante, que egoísmo gigantesco? Que é isso? Não faz sentido nenhum e as pessoas levantam essa bandeira como se fosse a coisa mais certa e altruística a se fazer. E no fundo é a pessoa mais egoísta. Só que às vezes a pessoa realmente egoísta no bom sentido é aquela que coloca limites e diz não, isso eu não vou fazer porque aqui me falta isso, eu preciso dar dedicação, sabe? Aquilo que é a minha responsabilidade. À medida que eu tenho as minhas responsabilidades, necessidades e desejos satisfeitos, eu transbordo para os outros como uma inspiração. E aí, aprofundando um pouquinho também, né, que eu botei ali da relação com o pai, como que vem isso tudo aí, Paulo? Então, vamos lá para a causa disso tudo, né? Para a origem. Porque hoje a gente tem uma sociedade carente de pai, né? Para os homens tem certas características e efeitos específicos, né? Para as mulheres tem um efeito bastante grande também, porque
A gente vem numa sociedade que foi construída principalmente a partir da Revolução Industrial, onde o pai passa longas horas do dia fora, ele deixa toda a parte da administração doméstica e educação das crianças na mão da mãe, né? E ele está lá fora trabalhando. Então, o pai perdeu o seu lugar dentro da família. Ele virou apenas o provedor, o pagador de contas, né? Ele só é amado ou reconhecido, ou nem isso, quando ele é provedor e quando ele paga as contas. E aí, mas ele perdeu o seu lugar na educação dos filhos, na presença. E o pai tem uma importância gigantesca na educação dos filhos. Sem o pai. E aí a gente tem dois aspectos, tá? Vamos falar da ausência do pai, porque existem na vida da mulher, principalmente, dois tipos de pai, tá? Aquele pai ausente, ou porque trabalha demais, ou porque foi embora mesmo, né? Seja lá qual for, esse pai ausente, o pai, né, apagado, distante, digamos assim. E sem esse contato com o pai, a menina, muitas vezes, ela tenta suprir esse espaço vazio. E aí ela fica ao lado da mãe e tenta assumir esse lugar desde muito cedo. Normalmente são as crianças, né, que são essas meninas que a gente olha para elas com 8 anos e diz: meu Deus, como ela é madura para a idade dela, né? Ela amadurece, entre aspas, cedo, porque ela assume um aspecto mais de seriedade e tal, né? Mas ela está suprindo o espaço que o pai deixou, né? Normalmente essas mulheres elas se desenvolvem como ela se torna mais na frente um tratorzão, sabe? Passa por cima de todo mundo, passa por cima do marido também. Normalmente essas mulheres elas acabam casando com um homem que elas podem controlar, um homem menino, né, digamos assim, com um menino que elas possam controlar e direcionar a vida deles, com o pai Não, comandando. fala que ele não faz nada, mas tá ali. Mas tá ali. Ela precisa dele para continuar nesse lugar, né? Ela não suporta ter um homem forte, porque senão bateria de frente com ela, sabe? E ela perderia o poder, porque ela tá naquele lugar, assumiu cedo o lugar do pai. Então ela passa por cima de todo mundo. E só consegue ficar com um homem menino. E normalmente a gente ouve essa mulher trator dizendo: ah, lá em casa eu tenho 3 meninos, meus 2 filhos e meu marido, né? Ela não consegue olhar para os homens com respeito, né? Ela não consegue respeitar os homens. E aí qualquer sinal que desse homem assumir um posicionamento e alguma força, ela desce em cima dele, né? E aí os homens ficam muito perdidos, né? Também com uma mulher dessa, porque no final das contas ela assume o comando da relação e da família, ela se sente o homem da relação, fica esgotado, mas o homem olha para essa mulher trator como se fosse a mãe, né? Porque ele olha para o lado e vê alguém direcionando, comandando a vida dele, como a mãe dele fazia quando ele era pequeno. Né? Então, muitas mulheres estão nesse lugar de se sentir o homem da relação. Quem aí tem coragem de escrever aqui: eu me sinto o homem da relação, eu sou o homem da relação? Quem tem coragem de falar isso, escreve aqui nos comentários. É difícil a gente ter coragem suficiente para admitir isso, né? Não Mas só é consciência também, né? a mulher se sente o homem da relação e o homem vê ela como mãe. É por isso que a relação esfria, a sexualidade esfria e tal. E aí, às vezes, a relação acaba ou não, né? Eles vivem naquela codependência por muitos anos. Eu já vi casais que ficam juntos 30, 40, 50 anos nessa relação codependente. A Juliane falou: eles perdidos por nós.
ou nós, às vezes, precisamos também fazer acontecer? Como assim? Não entendi. Ó, teve gente que confessou aqui, eu me sinto o homem da relação. E aí tem aquela, porque isso vem muito, eu acho que as pessoas pensam muito que é um pai ausente, mas tem também o pai presente fisicamente, porém ausente de autoridade, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Ah, verdade. Quando, às vezes, o pai está ali. O pai sempre esteve ali, eu tenho o pai presente, mas às vezes ele não teve autoridade de pai, isso faz falta, então as pessoas às vezes ficam confusas com isso. Ou porque o pai nunca desenvolveu o seu masculino, que ele acaba sendo mais uma segunda mãe, né? E às vezes a mulher, muitos de nós crescemos numa família onde a mãe era que era guerreira, aquela que comandava as coisas, que isso fica muito confuso, né? Porque às vezes a gente olha para a mãe e vê mais características masculinas do que femininas. E aí a gente olha para o pai e vê aquela figura materna, né? Apagada. Ou às vezes simplesmente apagado, né? Eu sou esse homem que cresceu num ambiente onde meu pai era muito apagado por causa da depressão, né? Ele era um homem que dava conta de funcionar, assim, né? Ele trabalhava, né? Meu pai e minha mãe sempre, os dois profissionais e tal, sempre não teve essa coisa do pai provedor, sabe? Provedora, a função de prover era dividida entre meu pai e minha mãe. Ambos, durante a maior parte da minha vida, eu lembro, na verdade, da minha mãe ganhando mais que meu pai, sabe? Então, meu pai era apagado por causa da depressão. Outros pais são apagados porque trabalham demais e quando chega em casa não tem mais força para se envolver na educação dos filhos, né? Outras vezes é porque ele nunca realmente desenvolveu a força masculina dele, né? Era mais passivo, banana, e a mãe era a fortaleza, a guerreira, aquela que fazia tudo as coisas acontecerem, né? E muitas vezes, né, Paulo, acontece dessa mãe afastar o pai, né? De, tipo, tirar a própria autoridade do pai. Eu vejo isso, a minha avó fez muito isso, assim, pelo menos na época ali do meu. O meu tio tem a mesma idade que eu, né? Ele é mais novo que eu. Tudo que o meu avô queria, minha avó não queria e era do jeito dela. Então, tipo, isso vai tirando, né? O homem ali acaba não podendo ter o papel dele, é sempre, tipo, inferiorizar ele de alguma forma. Isso influencia aí também, né? Nessa força, né? É. Deixa eu esclarecer para a Juliane aqui. Ela falou, Paulo, você falou que quando nós mulheres somos assim, o homem da relação, eles ficam perdidos por causa de nós. Não, não. Não falei que os homens ficam perdidos por causa de vocês. Eu disse que quando tem essa dinâmica onde a mulher trator acaba casando com um homem fraco, ela assume esse lugar de homem da relação e ele vê ela como mãe. Tá? Esse homem já está perdido há muito tempo, ele nunca se encontrou na sua identidade como homem, porque provavelmente esse homem, como eu fui também, foi criado por uma mãe forte que mantinha ele debaixo das asas dela. E aí ele nunca pôde ser liberado para encontrar a sua identidade no campo masculino, né? Então, esse homem cresce tendo como única referência o campo feminino materno. Então ele não sabe se posicionar, ele não sabe assumir, ele não é proativo, ele não vai à frente, não é esse homem que a gente tanto admirou durante toda a história, né? A gente sempre admirou os homens pela sua coragem, pela sua capacidade de ir à frente, se expor ao risco, aos perigos, né? Ou para proteger a família, ou para descobrir e desbravar o mundo. Foi por isso que os homens sempre foram admirados. E é isso que a gente vê que hoje o homem está longe desse lugar, né? E aí a mulher tenta assumir esse lugar e fica esgotada também, né? Não que a mulher não possa também desbravar e tal, né? Ela pode, tem condições de fazer isso, mas muitas vezes quando ela tem que assumir esse lugar é pesado. Recentemente atendi um casal que estava assim, ó, tava assim, incrível, Lu, porque na hora de escolher os representantes, ela escolheu um representante masculino e ele assumiu um representante feminino, tu acredita?
Daí colocamos no campo, ela ficou à direita e ele à esquerda, sabe? Ficou bem claro, assim. Daí a questão é, eles estão há 14 anos juntos e não conseguem se casar, porque quando surge uma oportunidade de emprego aqui, ela vai, tipo, agora ela conseguiu uma oportunidade de emprego melhor em São Paulo, ela está se mudando para lá, ele acabou de conseguir um trabalho na cidade onde eles moram, sabe? E ela está indo à frente e ele está tentando seguir ela. Enquanto que a gente sabe, né, que as relações não funcionam dessa forma. Não funcionam dessa forma. O masculino serve através do enfrentamento do mundo e o desbravar e a coragem, e o feminino segue, né? Quando o homem segue a mulher, ele acaba se acomodando num lugar de menino. E aí, a solução é tomar esse pai? Ah, tá. Vamos lá. Então, a primeira situação é essa da mulher trator, e a segunda é daquela que a gente falava antes, né? Às vezes, ela, muitas vezes, ela teve um pai que foi carinhoso e afetivo demais com ela, sabe? Trouxe ela, porque eu sou pai de uma menina, então eu sei como a menina pode ser sedutora, sabe? De querer o afeto, conquistar o carinho do pai, a atenção do pai, tudo isso. Se o pai não tem uma relação forte com a mãe da filha, ela é capaz, né? Lembra lá do complexo de Electra, né, que o Freud fala. Então é como se ela tivesse vencido a competição com a mãe e recebido mais atenção do pai do que a mãe recebe. Aí o que que acontece? Ela fica presa ali naquele negócio de namoradinha do papai, sabe? Ela tem aquele pai herói, aquele pai máximo, e aí ela não desenvolve o masculino dentro dela. Ela, de duas formas, ou ela fica sempre dependente de um homem, ou ela fica sozinha porque nenhum homem é suficiente. Nunca nenhum homem vai ser tão bom quanto o pai dela. E aí ela acaba ficando sozinha porque ela está em busca de uma fantasia de um homem que nunca vai ser, né? Porque o pai nunca vai ser modelo de homem. O pai vai ser sempre o pai. Se uma mulher não consegue fazer essa distinção, meu pai era meu pai, ele não era um modelo de homem para mim, ele era um modelo de homem para minha mãe. Era o homem que a minha mãe escolheu. Eu tenho liberdade para escolher um outro tipo de homem. Mas às vezes lá dentro da alma ela ainda está presa naquele modelo de homem que ela está buscando, que era um homem igual ao pai dela, que ela nunca vai encontrar. Né? Tá? Essa mulher, muitas vezes, ela acaba se sujeitando a muitas coisas dentro de um relacionamento tóxico, às vezes, ou fica sozinha, né? No trabalho, ela não consegue se expressar de verdade e mostrar o seu valor. Respira fundo aí, todo mundo. Pesado, né? E aí, o caminho de solução disso. Então, para a mulher trator, o caminho da solução é ela voltar e reconhecer o lugar do pai, né? Reconhecer o lugar do pai. Lá no profundo da alma, olhar para o pai e dizer: Tu és o meu pai, o homem certo para minha mãe, eu não preciso assumir esse lugar, devolver o lugar do pai, né? Devolver o lugar do pai. Para a mulher boazinha demais e frágil demais, essa mulher ela precisa tomar o pai, né? Tomar o pai como pai nesse sentido, sabe? De, inclusive, como pai e fazer uma ruptura, digamos assim. É como se a boazinha ela ainda tivesse como que casada com o pai, sabe? Então ela precisa fazer um rompimento com esse pai também, E né? para Um a rompimento. grandeza da mãe também, né, Paulo? Precisa fazer esse movimento oposto ali, tipo, ver a grandeza da mãe, que a mãe também, para conseguir colocar a mãe do lado do pai, né? Exato, olhar. Muito também está relacionado com tomar a mãe.
né? Então, uma é sair do lado do pai e a outra é ver a grandeza da mãe ali. E aí eu vejo que muitos atendimentos que eu faço, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, a filha, a falta de autorização interna que acontece da filha poder amar o pai, né? Ela acaba olhando o pai pelos olhos da mãe, às vezes, né, a família inteira não fala com o pai, né, ele fez alguma coisa de errado lá com a mãe, e aí essa filha não se sente autorizada a acessar, né, o quanto Essa normalmente é o caso da mulher trator, né? Que assume esse lugar do pai, assim. Então, ela normalmente ela veio de um ambiente que olhava o pai como ou como vilão da história ou como alguém que não tinha respeito nenhum. Então ela precisa, nesse sentido, ela precisa trair a mãe, sabe? Ela precisa de um ato de trair a mãe, de dizer, mãe, por favor, me abençoa se eu tiver no meu coração um bom lugar para o meu pai. Só que é esse muito difícil, principalmente, por exemplo, quando aconteceu traição lá, sabe? E a mãe dolorida, sofrendo porque o pai traiu ela. Cara, conseguir encontrar esse lugar para amar o pai, colocar o pai no coração é muito difícil porque parece uma traição à mãe. esses dias eu pedi para uma mentorada minha fazer umas falas pro pai, ela não conheceu o pai, né? E ela falou, e ela assim, parece que eu acabei de cometer um crime inafiançável. Tipo assim, ela foi um maior crime. Era um lugar tão profundo que tava essas falas que a pessoa não se sente autorizada, não acessa, né? Tá num lugar muito profundo. E eu já atendi muitos casos, assim, essa não autorização. Então, isso é muito. Eu acho que é mais comum do que parece, né? Eu acho que não é a dificuldade de acessar o pai, mas é a não autorização que as mulheres têm dessa traição, desse sentimento aí que acontece, né? Parece que as mulheres hoje carregam uma raiva ancestral dos homens. E aí a menina, ela não sente essa autorização para amar e tomar o pai como pai, né? Aí ela não consegue respeitar homem nenhum também. E aí paga um preço alto na vida, mas não toma um pai. É. Que loucura, né? A Elaine, Errado, mas não vou tomar meu pai. a Tipo, Elaine disse aqui, ó, eu me vejo como essa boazinha. Nesse caso, como tomar meu pai? Então, cada caso tem um movimento específico, tá, Elaine? Por exemplo, se você teve um pai que foi afetuoso demais, né, que usou você para atender às necessidades afetivas dele, então você precisa fazer um rompimento com esse lugar de namoradinha do papai, para então olhar para ele como pai e não como exemplo de homem para você. Isso é totalmente disruptivo, né, Luciana? Porque tudo aquilo que a gente ouve é que o pai é o primeiro exemplo de homem, e de certa forma é, mas deixa eu estourar a cabeça de quem está aqui junto com a gente. O pai é um exemplo de homem na forma com que ele se relaciona com a sua mãe. É por isso que muitas mulheres entram em tilt nessa hora, sabe? Porque mas meu pai era maravilhoso por mim, eu só encontro o homem traste que quer abusar de mim, entende? Mas por quê? Porque o modelo não é esse. O modelo, às vezes, que você está carregando é aquilo que a sua mãe falou do seu pai para você. Ou, às vezes, é a forma com que seu pai tratou a sua mãe que você modela. E não a forma com que ele se relacionava com você. O ser humano é extremamente complexo, não dá para colocar numa caixinha, né, Lu? Então, cada caso é um caso. Às vezes a pessoa vai precisar de uma ruptura com o pai para depois, então, tomá-lo como pai. Porque ele não estava no lugar de pai, ele estava no lugar de, né? Ela foi colocada no lugar de namorada dele, de namoradinha, como aquela que vai atender ele afetivamente. Outras vezes ela precisa romper com essa imagem do pai que a mãe passou para ela.
para então poder enxergá-lo de verdade como pai. Cada uma tem um caminho, e é por isso que nessa live aqui a gente traz consciência para vocês, mas para realmente você não vai encontrar um caminho de cura através dessa live, você vai precisar trilhar a sua jornada de cura. Procura a Luciana, entra nos grupos dela e vai mergulhar na sua jornada de cura. A gente está aqui nessa live para trazer consciência e mostrar para vocês as possibilidades de diferentes caminhos que existem. Mas a sua jornada de cura é específica sua. E aí, então, vai em busca dela. E ainda essa mentorada que eu falei, a gente estava trabalhando mais pela saúde. Ela tem um sobrepeso, e aí tem muito a ver com a exposição. Aí foi acessando essas camadas do pai. Agora que está acabando o processo, que o meu processo são 10 sessões, né? Ela assim, ai, agora eu quero olhar para relacionamento. Até agora ela não queria nada de relacionamento. Como vai abrindo o espaço, né? Abrindo para a vida. Às vezes, no final de uma mentoria, a pessoa fala assim, ela nunca quis ter filho. Ela fala, agora eu gostaria de ter. Tipo, eu já atendi uma mulher com 50 e poucos anos. E ela falou, hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu teria filho. E ela entrou na mentoria falando que nunca quis. Então, como tu começa a acessar a vida, né? Com esses movimentos internos de preenchimento. Então, eu já ouvi de algumas essa questão do filho, da pessoa não querer e sair da mentoria querendo. Eu sei o quanto isso é potente da força da vida, né? É. E a outra agora, ela vai renovar o processo porque agora eu quero olhar para relacionamento. Então, tipo, tu vai se curando, se preenchendo, né? Essa fala que a gente fez com o pai, esse movimento que a gente tá fazendo no pilar de família ali, né? Que é o que eu falei ali, de pagar um preço. A pessoa paga um preço por não acessar as raízes, né? O pai e a mãe, e não sabe o preço que ela está pagando, que é com a própria vida, a própria fluidez, a própria prosperidade, o próprio relacionamento saudável. Saúde. A própria saúde, muitas A própria vezes. saúde. Ela com 120 e poucos quilos ali, né? É. Então, já está chegando no 100, graças a Deus também. Feliz. Alguém perguntou aqui se é a constelação o caminho para esse rompimento, né? A constelação é um caminho. Às vezes é a terapia um caminho, às vezes é entrar num grupo de mentoria, né? Então, cada um vai sentir um chamado e vai trilhar um caminho. E mesmo esse caminho, é preciso a gente não glamorizar as coisas, sabe? Como a Lu acabou de falar, né? A gente vai. Esse caminho é um caminho que não termina nunca, porque a gente vai sempre acessando mais uma camada, sabe? Eu comecei a fazer terapia com 17 anos, Lu. Estou com 47, então são 30 anos. É claro que eu não fiquei em terapia 30 anos, né? Eu fiz diversos processos terapêuticos e ainda hoje eu continuo fazendo. Hoje eu estou em terapia de novo, tem um psicólogo que me acompanha, sabe? Então eu não paro de me desenvolver, não paro de buscar, e cada vez que eu busco, eu encontro uma nova camada para me libertar, uma nova camada de cura, e eu continuo investindo muito em mim mesmo nesse sentido. Eu digo que são sementinhas, eu digo que a gente tem um espaço no coração, né? E a gente vai abrindo um pouco mais cada vez. Ninguém vai te resolver a tua vida num processo, num atendimento, numa constelação. Cada acesso que tu faz é um passo um pouco a mais. Um pouco. Camada que você acessa e Ter um vai pouco se mais o coração, é enxergar um pouco mais. Então, sair desse lugar que as pessoas têm também de uma salvação, né? Outro dia eu atendi uma pessoa que sabe a terapeuta que tá aqui, que sabe de tudo, e aí tu não tem nada que falar porque ela já sabe tudo, e a pessoa não consegue acessar aqui, né? Eu falo, aí eu até fiz uns stories sobre isso, falei, vocês querem uma solução mágica nunca vista, só que não fez o básico. Ainda não fez o básico, tem que voltar lá, né? Descer o degrauzinho ali da humildade, falar, tá, não fiz ainda essa partezinha aqui, a pessoa acha que fez. E não, sempre Aí tem uma. chega, aí chega a pessoa, né, Lu, e diz, não, já tomei meu pai, já tomei minha mãe. Eu falo, pode ter certeza que tu não tomou. Se tu tá falando isso, o próprio Beth, eu sempre falo, né? O próprio Beth, com 90 anos, lá tava constelando a mãe, minha filha, tá doida? Tem uma vida inteira pela frente, aí tu acha que tu tomou tua mãe aí com o movimento que tu fez? É um processo contínuo que a gente vai acessando camadas cada vez mais profundas
E à medida que a gente acessa essas camadas cada vez mais profundas, a gente vai para um próximo nível. E a gente vai se desenvolvendo. E nesse próximo nível, a gente vai enfrentar desafios diferentes, que vão fazer a gente acessar outras coisas que precisam ser trabalhadas. E aí a gente vai para o próximo nível, né? Uma coisa é você estar no nível, por exemplo, de fazer R$ 5.000 por mês. E você pode ser feliz nesse lugar. E aí daqui a pouco você diz, não, eu quero algo a mais. Aí você vai para o 10 mil, para o 15 mil. E isso exige coisas novas de você, novas habilidades, novos desafios, um nível de ansiedade que você precisa suportar diferente. E aí você encontra um lugar ali e tal, e daqui a pouco você se sente confortável, e daqui a pouco você quer mais. E aí você vai para o nível. Eu estou usando o desenvolvimento financeiro, mas poderia ser de qualquer outra forma, né? Daí você vai para os 50 mil, e daqui a pouco você tem que enfrentar outro nível de pressão, outro nível de ansiedade, outro nível de habilidades e talentos que você precisa desenvolver, né? E aí você quer ir para o próximo? Peraí, calma, se desenvolva primeiro, invista em você, né? Eu lembro há muitos anos atrás, há muitos anos não, deve ter sido uns 6 anos atrás, quando eu conheci o Wendel Carvalho e tal, daí ele veio ter aula comigo, fazer uma mentoria comigo e tal. Isso foi lá em 2018, 2019, eu acho. Aí ele me convidou para ir no Protagon e tal, daí eu fui. E aí a gente estava lá no grupo Diamond, né, que é o grupo mais seleto, mais exclusivo assim. Aí eu fiz uma pergunta para ele, mas, cara, às vezes a gente olha para o Wendel, algumas pessoas dizem, ele é da ostentação, isso e aquilo, mas o cara é bom, o cara é bom. O cara é bom e o cara é do bem, velho. Eu conheço ele pessoalmente, né, de ir na casa dele, almoçar com ele, jantar com ele. Então, o cara é bom e ele é do bem, sabe? E ele me leu naquela hora, porque ele disse assim. Aí ele meio que generalizou, né? E disse: Olha, se você ganha 15 mil por mês hoje, mas você quer ganhar 50 mil por mês, você tem que descobrir qual é a habilidade e talento que eu preciso desenvolver para ser uma pessoa de 50 mil reais, né? E ali, eu já tinha lido livros que falavam sobre isso, mas de repente caiu a ficha, sabe? E foi naquele ano que realmente eu consegui, em poucos meses, eu saí de 15 mil para 50 mil, sabe? Foi durante aquele ano que ele falou isso, realmente caiu a ficha. Porque se eu não investir em mim mesmo, para chegar em ser a pessoa que ganha 50 mil por mês, para ser a pessoa que ganha 100 mil, 150, seja lá qual é a sua meta, né, de financeira, eu preciso me tornar essa pessoa antes, porque senão eu não vou conseguir sustentar isso. Quantas pessoas a gente conhece, né, Lu, que chegam lá e depois perde tudo? É que é a identidade, né? É fortalecer aquela identidade com as novas habilidades, novos recursos. Aí, por exemplo, uma coisa que eu vejo já mudando completamente de assunto aqui. Ah, não, crie sua mentoria do zero, sem ter nada, não sei o que. Eu falei, como é que vai vender? A pessoa não tem habilidade de mentora, não tem experiência, não tem. Eu fico doida com esse tipo de venda, né? Prometendo dinheiro fácil ali, que a pessoa não sabe fazer nada, mas vai criar uma mentoria com zero identidade de mentora, de, de nada, né? É, Então, precisa desenvolver muitos recursos internos ali para o próximo nível, próximo. Então, tem sempre a próxima camada aí, próximo nível de é, falou, né? De pressão, de sustentar, e aí volta lá no sistema, pega mais uma pecinha que a constelação mostra, aí caminha mais um pouquinho e vai fazendo a dança ali, né? é. Bom, Lu, eu acho que essa live foi muito, muito legal e inspiradora aqui. Eu, Sim, eu, queria, eu queria ouvir essa live anos atrás, sabe? né? Né? Exatamente. Eu vou Pô, botar. muito legal, né, cara? A gente se acompanha há bastante tempo, desde ali o quê? 2020, 2021, mais ou menos. É, Eu acho que tu foi uma das primeiras pessoas que eu fiz live na vida, cara. é, Não foi? foi na pandemia, comecei a fazer. Não, foi antes da pandemia que eu comecei a fazer umas lives. Dois- É, 2019, 2020, né?
Tu ainda morava em Florianópolis naquela época? Não. Ou já tinha ido pro Rio? Não, eu vim em 2020, eu vim no meio da pandemia, né? Final do ano. Mas a gente fez. Eu acho que tu fez, Paulo. Na minha live, eu lembro que tu tinha batido, acho que 10 mil seguidores, lembra? Eu lembro, foi naquela época ali, cara. Eu lembro. 10 mil seguidores. Eu tava no escritório da casa dos meus pais, tava com 9 mil e pouco, acho que depois da live bateu 10 mil, eu acho que foi. Boa aquela época, né? De 10 mil seguidores, era boa também. Eu, Legal. eu Faz. lembro, cara, que quando eu tinha 30 mil seguidores, os meus stories chegavam a 10 mil de visualização rápido. Agora, meu Deus, para alcançar. Tipo, eu fiz um stories ontem que alcançou 20 mil, mas é raro, assim. Hoje o Instagram não tá bom com a gente como era naquela época. É diferente, né? O Instagram tá sempre ferrando a gente. Mas também não tem outro jeito de alcançar tantas pessoas como a gente alcança por aqui, né? É verdade. Obrigado pelo convite, Lu. Foi muito bom. Ai, adorei. É muito rico sempre, né? Muito bom te ouvir sempre. A gente fica assim, né? Tu fala de um jeito muito simples, muito prático. Que bom. Essa vai ficar aqui a live gravada, mas ela vai pro portal depois, né? Lá é onde eu boto todo o material que eu tenho. Tá. E Mais um convite para as pessoas aí que eu faço também um convite. no próximo mês vai ter o workshop Resgatando Feminino, que eu já dei ele no passado, agora eu vou dar atualizado. E ele faz parte do clube da Black. Então, na Black eu juntei 8, né, de assuntos diferentes, um de abundância, um de mentalidade saudável, aí tem enfim, tem 8, tá ali, em algum lugar ali nos stories. E um deles vai ser o workshop Resgatando Feminino ao vivo, onde vai ter muito desse assunto de como, né, se conectar, trazer setas aqui pra gente, sair dessa mulher tratora aí. Vou trabalhar bastante esse assunto. Vai ser dia 9 de dezembro, se eu não me engano. E, Tá. e faz parte da Black. Eu também estou fazendo uma Black, mas é gratuita. Eu vou Oh, fazer no dia 29 agora um workshop que chama Força, Amor e Dinheiro. Tá? Para a gente olhar justamente como anda juntos essa questão da vida amorosa, sexualidade e tal, e o dinheiro na nossa vida, tá? Então, manda quem tá aqui, manda lá para mim no direct, qualquer uma dessas três palavras, força, amor e dinheiro, que eu mando para vocês o convite para vocês participarem desse workshop gratuitamente dia 29 de novembro, tá? Vai acontecer das 14 às 20 horas, ao vivo no Zoom, interessante. tá? Muito bom, Paulo. Gente, quem não segue o Paulo, siga. Por favor, siga, porque é maravilhoso. Ele tem uma abordagem. Quem gosta de mim vai amar ele, porque ele tem uma abordagem bem parecida com a minha, direta, objetiva ali, né, Paulo? Sem papas na língua. Não precisa gostar de mim, essa é a resposta. E é isso. Então tá, muito obrigada a todos aí. Até mais. Obrigada, tá, Paulo? Tchau, tchau. Boa noite, Lu. Boa noite.